eu sou Lu Albenes e estamos aqui com mais um programa do Inclusão Cultural na TV Polo. Este programa ele está sendo realizado com apoio da Lei de Incentivo do PROAC. Estou com um convidado muito especial que está tocando aqui pra gente, Matheus Darte, músico e intérprete cubatense. Olá. Olá, bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Conta um pouquinho pra gente o que você estava tocando. Esse som aqui chama Ilhéus, entre parênteses, Itapuã, que é a aldeia do escritor. Eu pude ir lá no começo do ano passado, fiquei uma semana lá. Cada cidade que eu parei no mochilão que eu fiz pela Bahia, eu fiz uma música. E aí esse som é a música que eu fiz pra aldeia, que tem o tema da música que eles cantam, que é inclusive uma música que está presente no trampo do Wes, que é: eu vou pedir pro meu pai Tupã que ele venha me ajudar. Ixé só, ixé ori Tupã. Ai, que coisa mais linda! Como a gente acessa essa música? Ela já tá no ar? Ai, não tem, me cobrem. Então, vamos cobrar ele, porque só essa palhinha eu já amei. E toda essa simbologia, né, da sua viagem de mochilão pra Bahia com a escritor, que é outro cantor, compositor também, Maravilhoso, né? sim, super compositor. Então a gente acabou de tocar com ele no Sesc agora, na última quarta-feira, semana passada. Foi um showzão, ficamos muito felizes com o resultado. Esperamos fazer muito mais esse show. Ai, eu espero ter a oportunidade de ver também. Matheus, para o pessoal que ainda não te conhece, eu gostaria de te perguntar como que foi o começo dessa trajetória na música. Eu sei que você se formou no conservatório, né? Com muito orgulho. orgulho. Podia falar um pouquinho pra gente? Eu comecei batucando no teclado do meu pai, desde bebezinho, assim. Tem uma foto muito engraçadinha minha de fralda com um violãozinho de brinquedo, assim, no microfone. Mas meu pai toca um pouquinho de teclado, assim, então desde criança eu tive algum contato, assim, mas não eram muitas aulas. Com 7 anos eu comecei a fazer aula de violão mesmo, e com 8 anos eu entrei no conservatório e saí do conservatório com 17. Então essa foi minha base inteira da minha música, a base mais sólida que eu poderia ter na vida. E depois fui pra faculdade e continuei esse caminho aí. Onde você estudou? Qual universidade? Na Unesp, em São Unesp. Paulo, na Barra Funda ali. Que a gente estava conversando ali em off com a Josvane, que também é daqui da TV Polo, foi minha professora de piano lá do conservatório. A gente estava trazendo a importância do conservatório, né? Como é um espaço muito potente aqui da cidade de Cubatão, que muita gente vem para estudar aqui, e que as pessoas que estudam no conservatório, depois quando vão fazer uma prova Na Unesp ou qualquer universidade, acham já com tiram uma mais de facilidade, letra, né? sim. Mais facilidade. Tanto para a prova quanto para o próprio curso em si, né? Já muita coisa que a gente vê na faculdade a gente já tinha visto no conservatório, e era a gente via o tamanho da base que a gente tinha, né? Porque quando você está aqui, meio que recluso, aqui meio dentro daquele contexto, você não tem muito parâmetro de fora, né? Mas quando você vai para fora, num lugar renomado, e você vê que o plano de aula contempla muita coisa que você já tinha visto aqui numa escola pública de graça, mantida pela prefeitura, você vê que é realmente o tamanho da qualidade, né? Isso aí pra gente valorizar também, né? Com certeza. Esses lugares aqui na nossa cidade. Porque a gente tem um acesso tão fácil a ir fazer a prova, enfim, fácil. Se dedicar para fazer a prova e passar também, né? Exatamente. Cada vez mais concorrido. Não, passar é a parte fácil. Ficar e estudar a gente tem 10 anos. Agora me diminuiu um pouco. Na minha época o curso durava 11 anos, eu fiz em 10. Agora está durando 8, mas ainda é bastante tempo. É bastante tempo. É uma vida, né, inteira. Uma criança de 8 anos já sabe um monte de coisa já. Da sua infância até a sua juventude estudando Com certeza. violão. Foi no conservatório, eu estudei principalmente violão, fora as matérias teóricas, né? Mas eu me formei lá em violão e em regência. Aí teve bastante a parte da flauta doce, da música antiga também, com a Fernandinha. Não sei se você conheceu a Fernandinha. Ai, não conheci. Fernanda Lopes, maravilhosa, amor da minha vida. A gente tinha uns trabalhos de música antiga, tinha esse aprofundamento também, era bem legal. Mas o principal foi o violão, que é o que eu sigo até hoje. Eu estive no piano, eu fiz piano clássico, teoria e coral. Acho que foi, não lembro o período também, mas foi uns 5, 6 anos. Não cheguei a me formar. Depois eu fui pra dança.
mas esse conservatório maravilhoso. Explica um pouco pra gente o que seria a regência. A regência é o curso que você faz para ser maestro, e tá ali na frente regendo um coral, uma orquestra, um grupo. Mas na verdade é mais abrangente do que só isso. A gente aprende técnicas de ensaio, técnicas de voz, de respiração, porque muitas vezes a gente tem que ensaiar um coral. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção de cada coisa, de cada instrumento, de como funciona. A parte de arregimentação, né, de escolher quais instrumentos vão tocar quais partes, fazer arranjos. E toda essa parte que está englobada na parte do curso de regência também. Claro, e hoje você também trabalha com arranjos, né? Com certeza. Essa é uma parte fundamental assim, na minha carreira, que é uma das bases que eu tive no conservatório mais importantes, que mais influenciou no meu trabalho atual, fazendo os trabalhos de direção musical e de arranjo para diversos artistas autorais aqui da Baixada, inclusive do meu próprio trabalho agora, claro que sempre com muita ajuda, mas o conservatório criou essa base para ele ter essa expertise. Né? Conta um pouquinho do seu próprio trabalho de agora, eu fiquei curiosa. Quais projetos você está envolvido? A gente, atualmente, no meu trabalho solo, a gente foi contemplado pela Paulo Gustavo, aqui de Cubatão. A gente gravou um clipe chamado Fogo Revolucionário, que é feat com um escritor, que sai amanhã, inclusive. O clipe e a música. E agora, no último sábado, dia 31, a gente fez o lançamento no Teatro Zanzalá, junto com um time maravilhoso, os músicos de primeiríssima, muito mais do que eu poderia pedir. Eu fui agraciado, assim, com essa equipe que a gente conseguiu montar. E rolou esse show de estreia com as minhas músicas e com a estreia do próprio clipe, né? O evento começou com o clipe. E, inclusive, a parte técnica do clipe, né? Os diretores do que fizeram parte, o diretor de fotografia, Lucas Zanin, e o diretor de arte, que é o Matheus Lipari, aqui do 302, fizeram um trabalho espetacular, assim, um clipe maravilhoso. A gente ficou muito orgulhoso, tá muito, 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 muito bonito. E fora o mesmo trabalho solo, que estou iniciando agora, dando os primeiros passos na construção dessa carreira, eu tenho colaborado muito com outros artistas, que nem o próprio escritor, com a Joana Chaves, a Luri Dayô, Hart from Jockey, uma lista gigante de artistas autorais aqui da Baixada, que o tema principal normalmente é falar sobre a Baixada, ter esse pertencimento. Por mais que a gente fale de amor, política, revoluções, é sempre num contexto localizado, né? Sempre tem um contexto territorial muito presente no trabalho, e a partir disso a gente criou um movimento, a gente só deu o nome, na verdade, né, do movimento do Groove Caiçara, que a gente fala que ele engloba muito mais do que só a música. O groove normalmente tem uma relação com a música, né? Mas a gente enxerga o Groove Caiçara dentro do audiovisual, dentro das artes visuais no geral, dentro enfim, é muito extenso, assim, de fotografia, dentro do teatro, com certeza, principalmente dentro do teatro, da música também. E estamos aí tocando isso aí com uma galera maravilhosa que está junto com a gente. Você, o Wes, a Joana e tantos outros, assim, são artistas contemporâneos da música MPB da Baixada Santista, né? Que eu acho que vão crescer cada vez mais, assim, são carreiras que estão deslanchando. E olha, agora a gente tem a oportunidade de estar aqui com o Matheus Dark, mas não sei daqui pra frente onde que ele vai estar. Assim. Não, vou estar aqui, sempre voltando para Cubatão. Voltando para Cubatão para sempre, né? A cidade do nosso coração, e sempre volta. Eu estou muito feliz das minhas agendas estarem me trazendo para cá de novo, depois de uma temporada que eu passei em São Paulo, dando uns voos vários cantos. Estou agora fazendo bastante ensaio por aqui, preparando bastante coisa para a galera daqui. Estou muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz com os convites que eu recebi recentemente, com as coisas que vão sair logo logo. Então Cubatão é como esse pouso seguro, esse ninho. Com certeza. Nossa, essa sensação de andar pelas ruas de Cubatão e ter essa familiaridade de cada rua, saber onde as pessoas que você conhece moram, aquilo que a gente tem pouquíssimo, né? Em São Paulo, em Santos eu também não tenho tanto isso, assim, por mais que eu tenha morado um tempo lá. Esse abraço que a gente sente da cidade, né? Esse pertencimento da cidade, das pessoas, do local, passar por aquelas ruas que você se vê criança naquelas ruas, é muito importante. A importância desse pertencimento, né, de compor com o território, como se trouxe, que as composições, tanto do Wes como de Joana, além de falar de amor e de outros sentimentos que são universais, né, cada um sente de uma maneira diferente, tem a subjetividade de ser, mas o amor, todo mundo vai sentir em algum momento algo e vai querer descrever de alguma maneira. Agora, o território, ele ainda é mais
faz mais parte daquele sujeito que sente e que pode atuar politicamente também, né, no local. Como com todo esse lugar do pertencimento indígena, a Joana, no lugar de fala dela também, da Baixada Santista. Você, quando você compõe, você sente também esse lugar com o território, essa sensação com o território? Como que é para você, suas composições na música? Eu enxergo que tudo que eu sou foi construído a partir do território que eu cresci, né? E principalmente falando musicalmente, voltando no papo do conservatório, isso faz parte do território, isso faz parte das iniciativas que tem, das iniciativas públicas da nossa cidade, e todas as minhas influências, né? Eu sou muito influenciado pelas pessoas que eu trabalho junto. E as pessoas que eu trabalho junto são todas aqui da Baixada, e essa é a pauta, essa é a grande pauta da gente, assim, esse é o movimento que a gente puxa com muita força, assim, essa representatividade, essa bandeira do pertencimento da Baixada. E então isso influencia, né, em qualquer coisa que eu compor, qualquer coisa que saia de mim, saiu a partir primeiro do território. Primeiro veio daqui, primeiro veio das pessoas que construíram esse movimento, que me influenciam em todo o trabalho que eu faço, que me influenciaram no meu aprendizado de música. Para mim, tudo sempre veio a partir daqui. Por mais que eu nem fale sobre nada da cidade, que eu não cite em nenhum momento, o ser que eu sou, a pessoa que está ali escrevendo, compondo, a minha história é totalmente atrelada com os pontos positivos e os negativos de morar na Baixada, né? A gente sempre a gente tem muitas especificidades, né? Meio que uma mistura de São Paulo com o Rio, tá sempre meio que nessa sombra de São Paulo, tá perto o suficiente pra gente conseguir estar a 1 hora de distância e já tá lá, mas ao mesmo tempo tá perto o suficiente para tudo ter que ir para lá, né? Os trabalhos grandes ter que ir para lá, os investimentos parecem que não descem a serra. Então a gente bate muito nessa tecla. A Baixada tem muito dinheiro, polo petroquímico, porto, e a gente precisa que isso urgentemente se reverta na criação cultural, né? E essa é a grande luta, é a grande batalha. No final das contas, é por isso que a gente fala do território, é para isso que serve a bandeira que a gente levanta, né? Pela visibilidade da nossa região. Nossa, essa frase, o investimento parece que não desce a serra. É isso, né? A economia de Cubatão, uma cidade, né, como um polo industrial tão grande, que agora eu sinto que está pulsando, está começando a pulsar mais para esse lugar do incentivo aos artistas locais, independentes, autogestivos. E a gente precisa de mais, cada vez mais fomentos para que isso possa acontecer, né? Para novas composições que falam sobre território, porque os artistas não precisam subir a serra, para conseguir constituir uma carreira mais sólida. E essa vontade, ela tá, a vontade pulsante de estar. Sim. Não, em questão de pessoas fazedoras de arte no geral, falando especificamente de Cubatão, sempre teve muito, né? Os grupos artísticos de Cubatão, aqui você balança uma árvore e cai musicistas de primeiríssimo, assim, a galera que tem carreira internacional. Mas a visibilidade não é muito, os espaços para a gente executar esses trabalhos também não é muito. Agora a gente teve a inauguração do Teatro Zanzalá, que eu torço muitas forças, que tem uma programação super cheia. Por mim, eu torcia para todo final de semana ter coisa lá. É um teatro muito bem equipado, muito bonito, no centro, dentro da Anilinas, sabe? Aquele parque que a gente cresceu, que a gente tem tanta familiaridade, assim. E sem falar no histórico que Cubatão tem com o teatro, né? Assim, não com teatro arte, com teatro espaço, né? Sim. Sempre foi meio caótico, inaugura, e é abandonado, inaugura, e é abandonado de novo. Então, torço e dou minhas melhores energias para que ele vá para frente, assim, de que continue, de que seja um espaço fixo para a gente poder apresentar para o público, porque a gente muitas vezes se compõe na nossa casa, ensaia, se junta, grava, às vezes inclusive lançamos, mas a gente precisa dos espaços para mostrar para a comunidade, né, para testar também, né, porque o ao vivo é muito diferente da gente estar ali na nossa casa gravando, né, mesmo que a gente lance, às vezes a gente consegue construir carreiras inteiras na base do lançamento. Mas o bom mesmo é fazer show, ter contato com a galera, né? E ter contato com o lugar que tá ali, no lugar que a gente cresceu, no lugar que a gente quer estar, né? Nessa fala agora sobre território, sobre pertencimento, a gente escutou um pouco sobre a carreira de Matheus Darte, essa vontade pulsante de continuar criando e se expressando na cidade, né? Então a gente espera muito, não sei, shows no Teatro Zanzalá, shows com as suas bandas, que a gente já vai escutar no próximo bloco, então fique por aqui. Agora a gente vai tomar uma pausinha, uma aguinha, e já voltamos com um pouquinho mais.
Voltamos com o programa Inclusão Cultural. Estamos aqui com Matheus Darte. E a você que vai voltar, mas não consigo deixar de sentir que tua rota de volta pra casa espera não me encontrar. E a você que vai voltar, mas não consigo deixar de sentir que tua rota de volta pra casa espera não me encontrar. Já faz tempo da última vez que senti 24 horas de amor por ti. Conturbada a saudade, mas sem esperança de mais uma vez teu beijo sente. Mas não quero mais, já sofri demais por esses olhos miúdos cor de mel. Não olha pra trás, nem precisa voltar, torço por ti longe de mim. Mas e amor, eu sei que em algum momento ela vai voltar, mas não consigo deixar de sentir que tua rota de volta pra casa espera não me encontrar. E amor, eu sei que vai voltar, mas não consigo deixar de sentir que tua rota de volta pra casa espera não me encontrar. Para papá, para papá, para papá, para bará, para papá, para papá, para papá, para bará, Muito bom! Gente, agora nesse intervalinho eu tentei aprender. Consegui. Vou aprender mais. A gente consegue escutar essa música? Ela tá disponível? Não, tem uma música lançada Matheus e vai sair a Darte. segunda amanhã. Como assim? A gente precisa disso disponível. Eu tô sendo muito cobrado por muita gente ultimamente, mas a gente fez uma gravação muito linda agora no Teatro Anda Lá. E eu tô cogitando lançar essas gravações mesmo. Ficou tão bom que... Por favor. É isso, vou trabalhar nelas e vou lançar. A gente gravou áudio, vídeo, tá muito bonito, assim. A luz que o Lipari fez, os arranjos que o Felipe Barsi, que é meu diretor musical, fez. A bandona, tá tudo muito bonito, assim, pra não usar. Vocês têm noção disso? A gente tem algo inédito agora na TV Polo. Não tá disponível ainda, então escutem, voltem lá. Tem bastante música, a gente fez 13 músicas inéditas nesse show. Foi uma experiência muito, muito doida, assim. A gente ficou 3 dias numa casa no Guaraú, ensaiando o dia inteiro, assim. Todo mundo caiu muito de cabeça nesse processo para aprender minhas músicas, que tem umas coisas meio doidas, assim. Essas aqui são uma que é um pouquinho mais redondinha, um pouquinho mais pop, mas tem umas coisas meio doideiras, assim. O que seria meio doideira? Explica pra gente. Tem um samba, assim, umas coisas que são muito óbvias, umas coisas meio quebradas, assim, umas paradinhas, que é a gente chama de pegadinha, né? As coisas que a gente ali na hora da banda vai combinando coisa pra chegar no show e não fazer. Muito bom. Mas foi muito bom, assim, foi uma energia muito revigorante pra todo mundo. Você quer mostrar alguma meio doida, assim? Se não, tudo bem também. Deixa eu ver. Se for... Vou mostrar. Essa aqui se chama Filha de Iemanjá. Nossa. Deixa eu tirar essa tela aqui. As ondas teu patuar, filha de Iemanjá, que me marcou, que me cegou, de olhos abertos pude ver tua beleza esquecer. Sei que posso, mas o que é nosso nunca foi vivido em vão. Mais que uma
paixão. Não queremos mais voltar atrás pra depois viver como um ou sofrer como dois. Não queremos mais voltar atrás pra depois viver como um ou sofrer como dois. Nossos nós apertaram pra machucar, como dói o sofrer de te olhar. Nossos nós apertaram pra machucar, como dói o sofrer de te olhar. E o medo de um pai nunca mais te encontrar. É uma ótima reação, gostei da reação. Sem palavras pra você. Essa é uma época dessas músicas, essa parte do show, né, que fala sobre amor, só que eu enxergo o amor nesse contexto meio como as fases do luto, assim, né, tem o começo, tem as músicas bonitinhas, que eu cantei duas meio... Mas tem as bonitinhas, as amorzinho, mas tem as meio tensas, que a gente sabe que faz parte também, né, dos processos. Vida, né? E essa narrativa do show, né, começa com uma coisa meio da revolução. Tem a que vai lançar, chama Fogo Revolucionário, que é o feat com S. E tem umas outras duas que tem essa coisa mais militante, mais social. Tem essa parte que fala sobre as fases do amor. E a última parte é uma coisa mais filosófica, natureza, e ir pro mundo, viagens e as coisas assim. Eu ainda tô extasiada com você poder escutar agora, assim, não sei como continuar o programa. Essa é uma composição sua? É minha. Que estilo seria? MPB? É uma mescla? Então, ela tem uma coisa meio de... eu não sei, eu sinto que eu tenho uma parte fraca que é estilos musicais, assim, definir estilos musicais para as coisas, dar o nome do estilo. Não sei, eu sei quais são as minhas referências, assim, bastante João Bosco, Hermeto e... Hermeto Pascoal? O Hermeto Pascoal. E ele fala muito sobre essa coisa da música universal, né? E pra mim é isso, porque tudo é música universal, assim, tudo é música. E eu não me aprofundo muito em saber o que é o estilo, assim, sabe? Porque às vezes limita um pouco a criação, né? Você pensar, eu sou um músico de tal estilo, talvez... Essa Mi Amor, eu compus ela primeiro com uma coisa bem mais latina, uma coisa mais cubana, uma cúmbia, assim. E aí a gente chegou no ensaio e o percussionista falou que achou que ela tinha uma cara de embolada. Então ele pegou o pandeiro e fez uma embolada e virou uma embolada. E ficou maravilhoso, assim. E é isso que eu gosto. Misturar o máximo possível e pra ver onde chega, assim. Menos definir e mais experimentar. Exatamente. Né? É o que é ali, ó. Que você acabou de ouvir. Quem que vai mudar pra saber qual que é o nome? Então, é isso, né? Matheus, então, queria te perguntar, eu ainda estou em transe pela música, então, né, paciência até comigo mesma, foi maravilhoso. Te perguntar sobre as bandas que você está trabalhando atualmente, quais são? A gente tem o Folie e um Groove Caiçara, foi um movimento que a gente falou, por isso a gente se coloca como Folie e um Groove, porque por mais que a gente tenha feito parte desse movimento de tentar nomear, né, essa parada, a gente não se vê como uma totalidade nem de longe, a gente se vê como um lado. A banda sou eu, o Aluri Dayo e o Raj From Jockey. A gente tem também o Felipe Barsi, que foi o diretor musical do meu show aqui no teatro. E tem o Negueba, que ele é principalmente, na verdade, um fotógrafo, mas ele toca percussão também. Então, e o Paulinho, que também é percussionista, galera maravilhosa. E tem o Arrudeia também, que é uma banda com uma galera que é metade daqui da Baixada. Inclusive tem a Maria Alice, que é baixista, que se formou no conservatório também. E o Felipe também tá. O Felipe, eu falo bastante dele, porque a gente meio que divide um neurônio, a gente tá tudo junto. Pra onde eu vou, eu carrego ele junto comigo. E a metade da banda, outra metade é lá de São Paulo. E é uma galera muito, muito, muito massa também. Todo mundo toca muito bem, todo mundo tem uma história na música gigantesca. E a gente acabou de gravar 2 ao vivo no estúdio Senticina, da Casa Líquida. É um estúdio muito bonito, com uma qualidade de áudio maravilhosa. E inclusive chegar em casa que eu preciso fazer é editar essas músicas pra gente lançar logo, porque uma das músicas que a gente gravou é minha, chamada Corri Pro Mar. E
E é isso aí. Eu Corri Pro Mar é outra das músicas que fez parte dessa viagem pra Bahia. Eu falei no começo. Como foi essa viagem pra Bahia? Foi um mochilão sozinho? Foi um mochilão com uma parceira minha, a Bianca Anjos, que também é dançarina, não sei se você conhece, de São Vicente, é dançarina e cantora. A gente foi junto, paramos em Vitória primeiro, Espírito Santo, aí depois Ilhéus, Itacaré, Itaparica e Salvador. Aí tem esse EP que eu pretendo lançar um dia, que é uma música para cada uma das cidades. E aí compomos por último essa Corri Pro Mar, que eu acho que ela tem uma história muito bonitinha, se eu puder contar rapidinho. A gente tava no Dique... não lembro o nome do lugar agora. Da Bahia. Lá em Salvador, aquele lugar que tem uma lagoa gigante, que tem os orixás bem grandões, assim. E tava começando a descer o sol e a gente queria ver o pôr do sol na praia. E aí só que a gente também queria terminar de ver ali, dar a volta na lagoa e ver todos os orixás. Foi o que a gente fez, terminamos de ver e pedimos um Uber pra ir pra praia. Quando a gente chegou na praia já tinha anoitecido. A gente ficou num lugar muito bonito, assim, num morrinho que entrava dentro do mar. E tava um lugar muito bonito, só que por um segundo a gente ficou meio triste porque a gente não viu o pôr do sol. Só que a gente ficou falando, a gente não tem o menor direito de estar nesse lugar maravilhoso e ficar triste. Né? E aí a gente fez essa música, Corri Pro Mar, que fala sobre isso, assim, sobre ter visto o sol se pondo, só ter visto ele, mas não ter conseguido ver do jeito que a gente queria. E chegou, a gente ganhou o Laje maravilhoso de presente. Nossa, agora eu fiquei curiosa pra escutar essa música. Mas antes, como a gente tá chegando no final, eu queria perguntar pra você como a gente faz para acessar o seu trabalho? Redes sociais, como alguém pode entrar em contato com toda essa produção musical? Principalmente no Instagram, que chama Dart Mateus, D-A-R-T, Mateus com T-H. Lá você vai achar todas as minhas bandas, vai achar toda a galera que eu trabalho junto. Tem os meus destaques, é basicamente o meu currículo inteiro. Todo mundo que eu trabalho junto tem um destaque para cada um. Bem bonitinho, tem o do S, tem o da Preta Jô, tem o da Joana, agora vai ter que ter o meu, né? E é isso, logo mesmo amanhã sai Fogo Revolucionário e todas as outras bandas também. Na Bio lá tem outras bandas que eu trabalho também. Então será que a gente consegue escutar um pouquinho Corri Pro Mar? Agora. Parte? Corri pro mar pra te ver partir, só vi tua luz pintando o céu, orquestrando a vista entre as construções. Entre as construções, orquestrando a vista, só vi tua luz pintando o céu, pra te ver partir, eu corri pro mar. Eu não te vi, mas senti, procurei, não achei. Te senti, não te vi, procurei, só achei lua. Lua, lua, lua. Só um pedacinho. Maravilhoso, gente. Isso obrigado. foi Mateus Dart no nosso programa de Inclusão Cultural. Tô aqui ainda em transe com todas essas músicas. Muito grata pela participação. Valeu. Vou te acompanhar cada vez mais e espero que vocês também. E espero cada vez mais lançamentos de músicas. Por favor, por gentileza, pra gente. A gente precisa disso. Tá vindo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, foi um prazerzão. Obrigada. Tchau, tchau. A gente passou um minuto.